Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estruturas de Dados. Caros alunos, hoje nós vamos falar sobre fila e como vai ser a implementação de fila com vetores. O professor Ulisses Martins Dias é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: fila, vetores. O roteiro da nossa aula de hoje é bastante semelhante ao roteiro da nossa aula passada, que era a aula de pilha. Nós vamos começar com uma motivação, depois falaremos sobre o tipo abstrato de dados que nós queremos construir, que é a fila. Depois falaremos um pouco sobre aplicações dessa estrutura e depois daremos alguns detalhes de implementação usando aqui como estrutura interna um vetor. Então vamos começar com uma motivação só para entender o que é a fila. Para entender o que é a fila, eu proponho o seguinte cenário. Vamos supor que existe um consultório em que tem uma secretária e uma médica. Os pacientes que vão a esse consultório, eles entregam a carteira de identidade para a secretária e a secretária coloca essa carteira de identidade em alguma estrutura de dados, tá? Local, física. E a médica, quando ela quiser fazer o atendimento a um paciente, o que ela faz? Ela vai nessa estrutura, obtém uma carteira de identidade e chama por nome o paciente que vai ser atendido. Qual é a estrutura mais justa para colocar, para implementar esse cenário? A estrutura mais justa vai ser a fila. O que significa isso? Significa que quando alguém entrega uma carteira de identidade para a secretária, essa pessoa imagina que a médica vai atender ela primeiro. Ou seja, ela imagina que vai ser a primeira a ser atendida. Por quê? Porque foi a primeira a chegar. E a última pessoa a chegar, por questão de justiça também, ela tem que ser a última pessoa a ser atendida. Então essa é a ideia de uma fila. O primeiro a chegar vai ter que ser o primeiro a ser atendido, o segundo a chegar vai ser o segundo e assim por diante. Aqui eu também coloquei nesse cenário o seguinte: se tem muito paciente, a secretária pode fazer uma pausa, dizendo, olha, aqui já tem muita gente no meu registro, significa que é melhor parar, olha, vocês fiquem com a carteira de identidade aí de vocês, e quando liberar um pouco mais de vaga aqui, eu chamo os próximos, tá? Então, existe uma operação disso, e existe também uma operação em que, se a médica percebe que não tem ninguém mais para ser atendido, ou seja, todas as carteiras de identidade já foram retiradas, significa que ela também vai fazer uma pausa. Novo slide com 2 esquemas, de um boneco palito com o balão de fala "Is full?", parte uma seta para a direita nomeada enquete em direção a carteirinhas de identificação enfileiradas. Uma seta curva para a direita nomeada "Deck sai da primeira carteirinha da fila em direção a um segundo boneco palito com o balão de fala "Is empty?". Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos ter pelo menos essas 4 operações aqui. Vamos entender, essa daqui é como se fosse a secretária e essa daqui é como se fosse a médica. Ele indica o primeiro e o segundo bonecos respectivamente. Circula em queue. A secretária, o que ela vai fazer? Ela vai se perguntar, já está cheio? Ou seja, is full? Se não estiver cheio, então ela sabe que pode colocar mais alguém aqui nessa fila. Onde ela vai colocar? Exatamente no final. Então é por isso que essa seta aqui, ela está apontando para o final da fila. Por outro lado, a médica, quando ela for chamar alguém para ser atendido, o que ela vai fazer? Ela vai procurar alguém no início da fila. Então ela vai desenfileirar essa pessoa que está aqui na frente. Se a fila estiver vazia, ela sabe, olha, já posso descansar, não tem mais ninguém aqui para ser atendido. Então temos 4 operações: o is full, enqueue, dequeue e o is empty. Vamos tentar entender essas 4 operações aqui nessa minha estrutura de dados aqui embaixo. No segundo esquema do slide, 5 filas verticais lado a lado intercaladas por setas curvas, da esquerda para a direita, fila vazia. Seta em queue, entre parênteses 2. Fila com o elemento 2. Seta em queue, entre parênteses 3. Fila com os elementos 2 e 3, de baixo para cima.
Seta enqueue, entre parênteses, 5. Fila com os elementos 2, 3 e 5 de baixo para cima. Seta dequeue, parênteses vazios. Fila com o primeiro espaço vazio e os elementos 3 e 5 na sequência. Se eu tenho uma fila vazia e eu coloco um elemento, esse elemento vai para o início da fila. Então, vamos imaginar que o 2 aqui está no início da fila. Se eu quero colocar um outro elemento, por exemplo, o elemento 3, ele vai ter que ficar onde? Do lado do 2, porque o 2 era o primeiro, agora ele é o segundo. Se eu quiser colocar um terceiro elemento, que seria o elemento 5, onde eu ponho esse elemento? Eu ponho esse elemento do lado do 3. Por quê? Porque o 3 era o último da fila. Na verdade, eu estou falando do lado, mas acho que a maneira melhor de se falar seria atrás do 3. Então, vamos dizer aqui que o 5 está atrás do 3 na fila. E se eu quiser remover alguém? Na hora de remover alguém, imaginando que eu vou remover alguém da fila justamente para ser atendido, eu procuro quem está no início da fila. Quem é que está no início da fila? É o 2. Então, eu removo o 2 da fila e o 3 ele passa a ser o primeiro da fila. Em resumo, o que a gente pode concluir desse cenário? O que a gente pode concluir desse cenário é: o primeiro elemento a entrar na estrutura tem que ser o primeiro elemento a sair. O último elemento a entrar tem que ser o último a sair. Isso daqui é o que a gente chama normalmente de FIFO, First In, First Out. Aqui seria GILO, Last In, Last Out. Isso daqui é um comportamento parecido com comunicação de processos em um sistema operacional ou acesso a algum recurso compartilhado. O primeiro que tentou acessar o recurso vai ser o primeiro a conseguir usar o recurso. Em um outro resumo aqui, as inserções elas vão ocorrer no final da fila. Isso quer dizer o quê? Olha, se eu acabei de chegar na fila, eu tenho que ir para onde? Tenho que chegar na fila procurando quem é o último. Por quê? Porque eu sei que eu vou ficar atrás do último elemento. Então, não adianta eu chegar numa fila e procurar quem é o primeiro. Por quê? Porque eu não vou ficar na frente do primeiro. Tá? E as remoções ocorrem no início da fila. Então, se eu quero remover alguém, eu tenho que ir para o início da fila e dizer: olha, é você que vai ser atendido. Então, em resumo, é isso que eu gostaria de passar nessa primeira motivação. Vamos falar agora sobre o tipo abstrato de dados. Quais são os métodos públicos e os métodos privados? As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. No slide Tipo Abstrato de Dados, o código class, queue, abre chave, public, queue, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em vermelho, / constructor. Till queue, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em vermelho, / destrutor. Bool is empty, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Bool is full, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void print, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void enqueue, abre parêntese, item type, fecha parêntese, ponto e vírgula. Item type dequeue, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui nós vamos declarar uma classe chamada queue. Notem aqui a nossa palavra reservada class queue. Então a queue é que vai implementar essa ideia de primeiro a chegar é o primeiro a sair. Tá? Como interface pública, o que a gente tem? A gente tem o construtor, nós já sabemos o que é um construtor, nós já sabemos o que é um destrutor. Nós temos os 4 métodos que eu mencionei para você. Olha, o enqueue e o dequeue estão aqui. O isEmpty e o isFull também estão aqui. O isEmpty e isFull, o que eles vão fazer? Eles vão retornar booleano, por quê? Porque é basicamente um true e false. Notem o uso desse const aqui, dizendo, olha, nenhum deles vai alterar algum dos atributos privados. Indica const nas linhas isEmpty e isFull. Vamos para o enqueue agora. O que é um enqueue? O enqueue eu vou adicionar um elemento na fila. Quem vai ser o elemento? Vai ser o elemento que veio por parâmetro, ele vai ser do tipo item type. E eu vou retornar no dequeue um elemento também, que também vai ser do tipo item type. No nosso caso, do jeito que a gente fez com a pilha, a gente vai colocar hoje o item type como sendo um apelido para char, para caractere.
Então, esses são os nossos métodos públicos. Além disso, tem o método print, que eu costumo colocar por quê? Porque é interessante a gente, de vez em quando, saber como é que está a estrutura de uma determinada... Como é que está a estrutura de uma determinada estrutura de dados em um determinado momento. Então, eu deixo esse método print aí sempre que for necessário. Na continuação do código, private int front ponto e vírgula, int back ponto e vírgula, item type asterisco structure ponto e vírgula, fecha-chave ponto e vírgula. Como privados, aqui o que a gente tem? A gente tem uma variável chamada front, do tipo inteiro, e uma variável chamada back, também do tipo inteiro. Além disso, o que a gente tem? A gente tem uma variável chamada structure, que ela é do tipo ponteiro para item type. O que é essa structure? Essa structure, na verdade, vai ser um vetor. Por quê? Porque nós vamos implementar essa fila utilizando o vetor. Quais são as aplicações de uma estrutura fila? Uma fila ela é bastante útil, principalmente quando precisamos garantir que processos acessarão recursos compartilhados de uma maneira justa. Por exemplo, documentos enviados para impressão. Se temos dois usuários, o Pedro e o João, o Pedro mandou o documento antes para a impressora, então a impressora vai imprimir o documento do Pedro antes do documento do João. Não pode ser nada diferente disso. E também troca de mensagens entre processos em um sistema operacional. Vamos agora para os detalhes de implementação. Nós já temos uma ideia de quais são as variáveis que a gente vai utilizar. Eu mencionei para vocês lá no TAD. As variáveis que a gente vai utilizar são a variável front, a variável back e também o vetor structure. A posição do elemento na frente da fila será indicada por uma variável inteira. Essa variável inteira, a gente já sabe, vai ser aquela front. Então, a front que eu disse lá, que era do tipo inteiro, vai ser essa variável que vai indicar quem é o elemento na frente do vetor. Ou melhor, o elemento na frente da fila da nossa implementação de vetor. A posição de um elemento atrás da fila também será indicado por uma segunda variável inteira, que vai ser a variável back. Mais na frente nós vamos falar sobre elas novamente. E claro, a gente quer que inserções e remoções ocorram em tempo constante nessa estrutura de dados aqui. Nós vamos garantir isso. Vamos olhar agora para os detalhes de implementação. Novo slide com 6 vetores representados por retângulos horizontais com 8 elementos cada. No primeiro vetor, o comando enqueue, 35. No índice 0, o valor 35 dentro de um círculo, metade verde e metade laranja. No segundo vetor, o comando enqueue, 10. No índice 0, o valor 35 em um círculo verde. No índice 1, o valor 10 em um círculo laranja. No terceiro vetor, o comando enqueue, 94, 12, 45. No índice 0, o valor 35 em um círculo verde. No índice 1, o valor 10. No índice 2, o 94. No índice 3, o 12. No índice 4, o 45 em um círculo laranja. No quarto vetor, o comando dequeue. O índice 0 está vazio. No índice 1, o 10 em um círculo verde. No índice 2, o 94. No índice 3, o 12. No índice 4, o 45 em um círculo laranja. No quinto vetor, o comando dequeue. Os índices 0 e 1 estão vazios. No índice 2, o 94 em um círculo verde. No índice 3, o 12. No índice 4, o 45 em um círculo laranja. No sexto vetor, o comando enqueue, 32. Os índices 0 e 1 estão vazios. No índice 2, o 94 em um círculo verde. No índice 3, o 12. No índice 4, o 45. No índice 5, o 32 em um círculo laranja. Aqui nós temos um vetor. Esse vetor tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem tamanho 8. Indexando, começando do 0. 0, 1, 2, 3. Aqui, vamos pensar de uma maneira lógica. Se for inserido um número, que é o número 35, esse 35 ele vai ser o primeiro e o último elemento. Então, só para vocês entenderem as cores bem aqui. O verde significa o índice do primeiro na fila e o laranja significa o índice no último da fila. Tomem um certo cuidado porque
Nesse momento eu estou pensando na implementação de uma maneira lógica. Eu poderia implementar isso em código de várias maneiras diferentes. Então, no caso do nosso código especificamente implementado em C++, aquela variável back, ela não estaria apontando para esse elemento 35. Na verdade, a nossa variável back, quando a gente for implementar, ela vai apontar para cá. Ela vai ser o índice desse elemento aqui na frente do 35. Tá? Mas isso é um detalhe de implementação. Aqui, imaginando a forma lógica, eu quero que vocês pensem que o 35 é o primeiro e o último elemento. Então é por isso que eu coloquei as coresinhas, independente da forma como a gente vai implementar em C++. Depois que eu colocar o elemento 10, o 35 ele vai continuar verde, agora ele está todo verde, por quê? Porque ele não é mais o último elemento, ele é apenas o primeiro elemento. Então o 35 aqui está de verde e o 10 aqui ficou de alaranjado. Por quê? Porque agora o 10 é o último elemento. Então laranjado é o último elemento na nossa fila. Verde é o primeiro elemento. E daí eu continuei, inseri o 94, o 12 e o 45. Depois de inserir o 94, o 12 e o 45, eu percebo o quê? Que o 45 está alaranjado. Por quê? Porque agora ele é o último da fila. E o 35 continuou em verde, porque ele continuou primeiro, independente do que aconteceu no final da fila. Ele continua na frente da fila. Daí eu vou desenfileirar alguém, usando o dequeue. Quem é que vai ter que sair da fila? O 35, porque ele estava na frente. E depois que ele sai da fila, quem é que vai ser o primeiro da fila nesse vetor? Vai ser o 10, que é o que estava logo do lado dele. Então percebam uma coisa muito importante aqui. Toda vez que eu faço uma operação de enfileirar, eu enfileiro alguém no final da fila. E quando eu desenfileiro alguém, eu desenfileiro no início da fila. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro do vetor é como se a fila estivesse passeando do início para o fim do vetor. Se a gente implementar isso de uma maneira muito ingênua, a gente vai acabar desocupando todo o espaço no início do vetor e chegando aqui no final do vetor e dizendo, olha, eu não consigo mais inserir ninguém. Por que não consigo mais inserir ninguém? Porque acabou o vetor. Só que acabou o vetor por quê? Porque a gente não soube reaproveitar o espaço no início do vetor. Então a gente não vai fazer uma implementação tão ingênua a ponto de deixar isso ocorrer. A fila ela só vai poder estar cheia se ela ocupar o vetor inteiro. Não pode ocupar até o final do vetor e deixar algo desocupado aqui na frente. Então o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar esse vetor como sendo circular. Em novo slide, uma figura. O vetor está representado por um círculo dividido em 8 partes iguais, como uma pizza. Em sentido horário, o índice 0 começa na primeira posição e a contagem segue a ordem até completar o círculo. Ao lado de cada contagem, os índices. Há uma informação em vermelho. Índice 0, 8 mod 8. Índice 1, 9 mod 8. Índice 2, 10 mod 8. Índice 3, 11 mod 8. Índice 4, 12 mod 8. Índice 5, 13 mod 8. Índice 6, 14 mod 8. Índice 7, 15 mod 8. Em alguns índices, há valores. Índice 1, valor 10 em um círculo verde. Índice 2, 94. Índice 3, 12. Índice 4, valor 45 em um círculo laranja. Na sequência, o professor desenha no slide um vetor retangular com 8 elementos e marca os índices 0, 1, 6 e 7. O que eu quero dizer com isso? Olha, o nosso vetor ele tinha 8 elementos, tá? Onde esse elemento aqui era o elemento 6, esse daqui é o elemento de índice 6, o elemento de índice 7. Esse aqui era o elemento de índice 0, o elemento de índice 1. Eu quero que na minha ordem aqui o 0 venha depois do 7. Mas depois do 7, quem é que vem? Quem é que vem é o 8. No caso do front e do back, eu vou deixar eles crescerem indefinidamente. Front ele vai sempre crescer. O front pode ser 8? Pode, nessa variável ela pode. Pode ser 9? Pode, e assim por diante. Ele escreve front. Só que na hora de eu acessar o vetor, indica o front. Esse front ele vai ter que ser convertido para um índice válido. Qual seria um índice válido? Seria um índice obtido por essas variáveis mod 8. O que significa esse mod 8? Significa o resto da divisão do índice por 8. Por que isso acontece? Vamos pensar.
Temos aqui 0, 1, 2, 3, que são os índices. 4, 5, 6, 7. A seguir, ele destaca o primeiro 8 de 8 mod 8 e puxa uma seta em direção ao índice 0. Quem vem depois do 7? Opa, é o 8. Mas o 8 eu quero que vire 0. Por quê? Porque eu estou pensando de maneira circular. Como eu faço para o 8 virar 0? O resto da divisão pelo próprio 8. Sendo que esse segundo 8 aqui é por conta do tamanho do vetor. Então percebam, esse 8 aqui é por conta do tamanho do vetor. Então, se o meu front, por exemplo, era 9, eu sei que na verdade ele estava apontando para a posição 1 dentro do vetor. Por quê? Porque 9 mod 8, ou seja, o resto da divisão de 9 por 8 é 1. O docente destaca o segundo número 8 de 8 mod 8, o 8 de 9 mod 8 e desenha uma seta que parte de cada um dos 8s em direção à frase número de elementos 8. Na sequência, ele abre um arquivo de texto e digita o código. Códigos cifrão ls. a.out item underline type.h kiwi.h kiwi underline teste.cpp kiwi underline vetor.cpp. Então é isso que a gente vai implementar. Vamos dar uma olhada aqui no código. No código para essa aula de hoje, a gente tem o itemtype.h, o kiwi.h, kiwi-teste.cpp e kiwi-vetor.cpp. O itemtype.h, ele tem apenas aquele apelido do itemtype, dizer, olha, o itemtype na verdade é um char. O kiwi.h, na verdade, é o quê? É a declaração da minha classe, que eu já mencionei. No arquivo, o professor digita códigos cifrão cat item underline type.h, typedef, char item type ponto e vírgula, códigos cifrão cat kiwi.h. Em novo arquivo de texto, ele digita códigos cifrão emacs kiwi underline teste.cpp. Surge um novo arquivo com o código cerquilha include, abre aspas, kiwi.h, fecha aspas. Cerquilha include menor que iostream maior que. Using namespace std ponto e vírgula. Então vamos para o kiwi-teste.cpp. Nesse kiwi-teste.cpp, eu incluo o kiwi.h e eu incluo o iostream para poder imprimir na saída padrão. Eu vou colocar aqui esse using namespace std para poder colocar cout ao invés de std cout. Tá? Na verdade, eu entrei no código errado, me desculpe. Não é no kiwi-teste.cpp, é no kiwi-vetor.cpp que estão as implementações. O docente volta o arquivo de texto para a tela de códigos cifrão e digita códigos cifrão emacs kiwi underline vetor.cpp. Surge um novo arquivo com o código cerquilha include, abre aspas, kiwi.h, fecha aspas. Cerquilha include menor que iostream maior que. Using namespace std ponto e vírgula. Kiwi, kiwi, abre e fecha parênteses. Abre chave. Front igual 0, ponto e vírgula. Back igual 0, ponto e vírgula. Structure igual new item type, abre chave, max, underline, itens, fecha chave, ponto e vírgula. Fecha chave. Na sequência, o professor circula a linha structure. Mas o início dos dois arquivos é o mesmo. No construtor, o que a gente tem que fazer? No construtor, a gente tem que simplesmente pegar a estrutura e alocar memória para esse vetor. Então, eu estou colocando essa sintaxe. Structure é igual a new item type max items, que é a sintaxe de alocação dinâmica de vetores. E eu estou inicializando o front e o back com 0. Por quê? Porque não tem nenhum elemento que já foi inserido. Eu estou inicializando agora. O código continua. Kiwi, till, kiwi, abre e fecha parênteses, abre chave. Delete, abre e fecha chaves, structure, ponto e vírgula, fecha chave. E o delete faz o quê? O delete, ele desaloca tudo que E o destrutor faz o quê? O destrutor desaloca tudo que o construtor alocou. Então, como houve um new aqui alocado de maneira dinâmica, vai haver um delete para desalocar justamente esse vetor aqui. Então, qual é a sintaxe de desalocação de vetores? É essa daqui. Ele se refere ao vetor structure da linha new item type.
Abaixo a sequência do código bool kiwi is empty, abre e fecha parênteses, const, abre chave, return, abre parêntese, front, igual, back, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Então, continuando, a gente já viu o construtor e o destrutor. Próximo passo seria ver o isEmpty. Quando isso vai estar vazio? Quando o front for igual ao back. Ou seja, o back ele sempre vai estar um pouquinho depois do front. Quase sempre, né? E se eu começar a desempilhar todo mundo, eventualmente o front vai apontar para a mesma posição do back. Isso significa o quê? Isso significa que vai estar vazio. O professor desenha duas setas lado a lado para cima, denomina a da esquerda como B e a da direita como F. Acima delas, desenha três setas lado a lado para baixo. A seguir, o código bool kiwi is full, abre e fecha parênteses, const, abre chave. Return, abre parêntese, back menos front, igual, max, underline, itens, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave. Nós podemos saber qual é o número de elementos que tem nessa minha fila, simplesmente subtraindo o back do front. Lembrando que o back ele é um índice, por exemplo, se eu já inserir o 1, o 2 e o 3, o back é o índice dessa posição aqui, tá? Da próxima posição. O docente desenha uma fila com 5 elementos, enumera os primeiros de 1 a 3 e desenha uma seta que vai em direção ao elemento 4. Na sequência, desenha uma seta que indica o elemento 1. E o front vai ser o índice desse primeiro elemento aqui. Então, para eu saber quantos elementos tem na minha fila, eu simplesmente subtraio o back do front. Circula a seta que indica o elemento 4 e a seta que indica o elemento 1, respectivamente. E para saber se está cheio, eu verifico se o back menos o front é igual a max item. Significa, olha, a minha fila já ocupou o vetor inteiro. E agora está cheio. O código continua. Void kiwi em kiwi, abre parêntese, item type, item, fecha parêntese. Abre chave. If, abre parêntese, exclamação, is full, abre e fecha parênteses, abre chave. Structure, abre colchete, back, porcentagem, max underline itens, fecha colchete, igual item, ponto e vírgula. Back mais, ponto e vírgula. Fecha chave, else. Abre chave. Throw, abre aspas, kiwi is a red. Full, exclamação, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. E o inquiry, o que ele faz? Eu falei para vocês que o back é a posição na frente do último elemento. Se o back é a posição na frente do último elemento, por exemplo, 3, se o back é um índice que aponta para cá, isso quer dizer o quê? Que quando chegar alguém, eu coloco na própria posição do back. O professor desenha uma fila com 4 elementos, escreve 3 no terceiro e desenha uma seta que indica a quarta posição. Depois, circula o back na linha structure e desenha um círculo com 6 divisões como uma pizza. Então, eu coloco na posição do back aqui. Mas como nós vamos pensar nisso aqui de maneira circular, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não vou simplesmente colocar structure back bem aqui. Destaca back mais. Eu vou colocar structure back, porcentagem, que é o resto da divisão aqui em C++, max items. Então, back, porcentagem, max items é igual a item, que foi quem veio por parâmetro. E daí o que eu faço? Eu incremento o back, por quê? Porque ele vai ter que apontar para a posição seguinte. Se a fila já estivesse cheia, eu simplesmente lançaria um erro do jeito que eu fiz com a pilha. E na hora de desenfileirar, o que eu tenho que fazer? Ele desenha uma chave que engloba da linha else até o primeiro fecha-chave. Na sequência, o código item type kiwi de kiwi, abre e fecha parênteses, abre chave. If, parêntese, exclamação, isEmpty, abre e fecha parêntese, abre chave. Front mais, ponto e vírgula. Return, structure, abre colchete, abre parêntese, front menos 1, fecha parêntese, porcentagem, max underline itens, fecha colchete, ponto e vírgula. Fecha chave, else, abre chave. Throw, abre aspas, kiwi isEmpty, exclamação, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave. Na hora de desenfileirar, eu vou verificar se não está vazio. Por quê? Porque se estiver vazio, eu vou lançar um erro. Mas se não estiver vazio, o que eu faço?
eu tenho que obter a posição que está na frente da fila. O front ele está apontando para o primeiro elemento, para cá. O que esse código está fazendo? Ele está incrementando o front, tá? Então está colocando o front é igual a front mais 1, e daqui na estrutura ele está pegando essa posição aqui e retornando como uma cópia. O docente desenha uma fila com 4 elementos e uma seta que vai em direção ao elemento 1, o front. A seguir, indica a linha front mais e desenha uma seta que indica o segundo elemento, quando incrementa o front. Depois, desenha uma seta que parte do front incrementado em direção ao elemento 1. Então, ele está colocando front menos 1, mod, que é o resto da divisão, max items, sendo que esse mod max items é só para a gente imaginar isso aqui de maneira circular, da forma como eu já expliquei para vocês. Então, é basicamente isso que o código vai fazer. O código continua void kiwi print abre fecha parênteses const abre chave cout menor que abre aspas fila igual fecha aspas ponto e vírgula for abre parêntese int i igual front ponto e vírgula i menor que back ponto e vírgula e mais fecha parêntese abre chave cout menor que structure abre colchete e porcentagem max underline itens fecha colchete ponto e vírgula fecha chave cout menor que end l ponto e vírgula fecha chave. E o print, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar no front até chegar no back, ou seja, um antes do back, um antes do que é apontado pelo índice back, e vai imprimir isso na tela. Durante a explicação, o professor circula front indicado como início e circula i menor que back indicado como ponto de chegada. Ele retorna ao arquivo de texto de códigos cifrão e digita códigos cifrão e max kiwi underline teste.cpp. Para usar essa estrutura, como é que a gente vai fazer? A gente tem que criar variáveis para ela, tem que criar objetos para a classe Kiwi. Surge um novo arquivo com o código cerquilha include abre aspas kiwi.h fecha aspas. Cerquilha include menor que IOString maior que using namespace std ponto e vírgula. Int main abre fecha parênteses abre chave. Char caractere ponto e vírgula. Kiwi ponto e vírgula. Char kiwi char ponto e vírgula. Cout menor que abre aspas adicione uma string fecha aspas menor que end l ponto e vírgula. cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. While, abre parêntese, caractere, exclamação, igual, abre aspa, barra n, fecha aspa, and, exclamação, kiwi.isFull, abre, fecha parênteses, abre chave, kiwi.enkiwi, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. Basicamente, a ideia desse teste aqui, desse query teste.cpp, é ler do usuário vários caracteres. Eu vou pedir uma string para o usuário, mas eu vou ler caractere por caractere, e caractere por caractere eu vou colocar na fila. Então, esse sim.get aqui vai pegar um caractere. O professor destaca a linha cout indicada para pedir uma string e mostra a linha cin indicada para pegar caractere. Ele vai verificar, o caractere é o barra N? Não. Se o caractere não é o barra N, que é a quebra de linha, o enter, então continue aqui dentro do while. E dentro do while, o que eu faço? Eu simplesmente coloco na fila e depois peço outro caractere. Eu vou ficar nesse laço até a fila estar cheia, porque se a fila encher eu sei que eu não vou colocar novos caracteres, ou até o usuário colocar barra N. O docente indica as linhas kiwi e cin abaixo da linha while para continuar o comando e se refere ao mesmo trecho como o laço. Ele circula a exclamação kiwi.isFull para a linha cheia. Abaixo a continuação do código. While abre parênteses, exclamação kiwi.isEmpty abre fecha parênteses, abre chave. Kiwi char igual kiwi.dekiwi abre fecha parênteses, ponto e vírgula. Cout menor que kiwi char ponto e vírgula. Fecha chave. Cout menor que end l ponto e vírgula. Fecha chave. Então eu simplesmente enfileiro aqui. E aqui embaixo, nesse outro while, o que eu vou fazer? Eu vou desenfileirar.
Então, enquanto a fila não estiver vazia, eu vou pegar o caractere que está na frente da fila e vou jogar na saída padrão. Durante a explicação, o professor circula a exclamação kill e ponto exempt, abre e fecha parêntese, para enquanto a fila não estiver vazia. Indica a linha kill e char para pegar o caractere que está na frente da fila e circula a linha cout para jogar na saída padrão. Ótimo, então vamos olhar esse código sendo executado. Para executar esse código, eu vou fazer o seguinte, g++, tem até um a.out aqui. Eu vou apagar esse a.out. O que eu vou fazer? Eu vou colocar g++ *.cpp. Esse g++, como eu não estou colocando um traço O e dando um nome para o executável, ele vai gerar um arquivo chamado a.out, que é o meu executável. Então, eu vou simplesmente colocar ./a.out e ele vai executar aquele código. O professor abre um novo arquivo de texto e digita códigos cifrão ls, a.out item underline type.h, kiwi.h, kiwi underline teste.cpp, kiwi underline vetor.cpp, códigos cifrão rm, a.out, códigos cifrão g++ *.cpp, códigos cifrão ls, a.out, item underline type.h, kiwi.h, kiwi underline teste.cpp, kiwi underline vetor.cpp, códigos cifrão ./a.out. Adicione uma string. Então ele pede para eu colocar uma string. Vou colocar aqui alguns caracteres ao acaso e agora eu vou dar um enter. Quando eu der o enter, ele vai sair do primeiro laço. Vai entrar no segundo laço e o segundo laço vai fazer o quê? Ele vai pegar da fila e jogar na saída padrão. O que a gente percebe aqui? Que ele imprimiu a mesma coisa que eu coloquei. Por quê? Porque esse foi o primeiro a entrar, então esse foi o primeiro a sair para ser impresso. Esse foi o segundo a entrar, então ele foi o segundo a sair e assim por diante, que é a característica da nossa fila. O que difere do que foi feito na semana passada, que era uma pilha. Na continuação do código, o professor digita uma sequência de letras aleatórias, aperta Enter e as letras são repetidas na linha de baixo. Ele circula os primeiros caracteres da linha de cima e da linha de baixo, respectivamente. Aqui esses códigos que eu apresentei para vocês estão todos no slide. Recomendo que vocês deem uma olhada tanto no slide, mas que também tentem executar esses códigos, tá? Tentem executar os códigos. Tentem mudar os códigos um pouquinho, você só vai aprender a programar em C++ se você sentar realmente, programar e ir na linha de comando, der um G++ ou compilar utilizando a IDE de sua preferência. Para a aula de hoje era isso que eu precisava dizer para vocês. Nós vimos a estrutura de dados fila, tanto a parte lógica quanto a parte de aplicação dessa estrutura, além de uma implementação dessa estrutura utilizando vetor na linguagem C++. Caso você não tenha entendido alguma coisa, eu recomendo que volte esse vídeo ainda algumas vezes para entender melhor. E quando já estiver satisfeito, siga para as próximas aulas que a gente tem mais conteúdo para você. Um forte abraço e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e acompanham o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.